Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná, sejam bem-vindos enquanto o bloqueio não vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E se você está aqui pela primeira vez, né, seja muito bem-vindo. Se você está regressando também, seja muito bem-vindo. E hoje a gente começa o nosso primeiro episódio. Como a gente tem uma tradição aqui no podcast de que mês de junho é o mês do romance. Sempre tem muito conteúdo sobre romance, mas também tem muito conteúdo sobre a comunidade LGBTQIA+, né? Porque é o mês do orgulho. E como primeira parte, né, da nossa agenda, hoje a gente vai fazer a review do livro Gay de Família. Vou ler aqui rapidamente a sinopse do livro para vocês. Diego espera tudo de ruim dos próprios parentes, mas tudo mesmo. Que o pai tenha uma segunda família, que a mãe comande um esquema de tráfico humano, que o irmão lave dinheiro. Por serem versados em todos os crimes do manual da família tóxica, Diego decidiu ser gay bem longe deles. E tudo vai muitíssimo bem, obrigado. Porém, às vésperas de uma viagem aguardadíssima com os amigos, seu irmão aparece implorando por um favor. Que Diego seja babado dos 3 sobrinhos por um final de semana, crianças com as quais ele nunca conviveu. De olho na grana que o irmão promete pagar e acreditando piamente no seu potencial como tio, ele aceita a proposta sem imaginar que os pequenos são, no mínimo, peculiares. Que a princípio parece moleza, mesmo envolvendo uma gata demoníaca, um amigo imaginário e um porteiro potencialmente sádico, acaba se revelando um desafio quando Diego percebe que terá que revirar seus sentimentos, provar que pode dar conta do recado, sem perder o rebolado que apenas um tio gay é capaz de manter. Esse livro, anteriormente ele era uma noveleta, e eu li na época que era uma noveleta, tipo, eu acho que ele tinha, sei lá, 100 páginas, por aí assim. E ele era acho que foi o primeiro livro publicado do Felipe Fagundes, que é o autor, né? E aí, por um bom tempo, eu acho que só tinha esse livro. Depois ele foi pra editora, né? Agora, atualmente. Eu não me recordo qual é a editora que que ele assinou. É a Paralela. A Paralela? Ah, tá. E aí ele assinou com a Paralela e transformou a noveleta em um livro mesmo, e agora tá bem maior e tudo mais, não é mais um contozinho. E eu já tinha adorado. A primeira vez que eu li assim, numa sentada só. Eu achei muito divertido. Ele tem o que a gente chama, né, chamo com umas amigas, que é o famigerado humor quebrado, sabe? Que você faz piadinha com umas coisas que a maioria das pessoas iam ficar olhando dizendo não, isso não, sabe? E ele vai lá e não tem medo, ele faz piada com com várias situações bem complicadas. A abertura do livro já é uma situação complicada e ele começa com uma piada e ele vai levando esse humor, assim, entre o ácido e esse... Me lembra muito o humor que a gente vê tipicamente em rede social, principalmente no Twitter. E isso me cativou muito. A história também é muito legal, é muito interessante. Você consegue ver nuances. E conseguia desde a época que ele era bem um conto, uma novela e tal. E agora que tem um livro, tem toda uma profundidade desses personagens, principalmente do Diego. A gente consegue ver as nuances e todas as coisas que fizeram ele sair de casa, o porquê que ele saiu de casa. Óbvio, fica claro, né, desde sempre o porquê que ele saiu de casa. A família dele é homofóbica e ele é gay. Ele é abertamente gay, ele é super, super, super gay. Então, assim, ele mesmo fala que ele é muito, não tem nada dele que não deixe transparecer que ele não é gay. Então, ele sai de casa muito cedo e ele meio que corta relações com a família dele. E só que, tipo, na época que era um conto barra noveleta, era bem essa explicação. Ele não se dava com a família dele por causa disso. E a partir daí a história era que o irmão dele aparecia tal, e cobrava esse favor pra ele. E aí agora a gente tem, né, no livro toda a questão dessa, eu não diria diálogo, ou não sei se seria embate, mas basicamente essa relação que ele tem com o irmão mais velho dele, né, o Diego, com o Diogo. E
E aí você consegue entender várias camadas, principalmente a parte do você não me defendeu. Essa parte sempre me pegou muito quando eu tava lendo, que ele falava assim mesmo, você deixa os nossos pais falarem o que quiserem pros sobrinhos, depois que acontece um evento X. E aí ele vai dizer assim, você deixa eles serem tóxicos com eles, você deixa eles falar o que você quiser. Aí ele, não, mas não é bem assim. Ele diz, é assim, você nunca os defendeu. E aí ele pensa, você nunca me defendeu. Então isso traz uma nova camada, traz toda uma profundidade no personagem, sabe? Tá certo, tipo, ele não era necessariamente raso na primeira versão, mas nessa eu senti muito mais, eu consegui entender muito mais o protagonista, sabe? Muito mais, me apegar realmente a ele, entender a situação que ele tava passando, sabe? E é aquilo, eu adorei a primeira vez que eu li, adorei muito a segunda vez que eu li, agora como livro geral mesmo. E, nossa, eu acho que faz muito tempo que eu não tenho um livro favorito, assim, nacional, do jeito que esse é. Esse pra mim é um queridinho. Esse livro, ele promete ser engraçado, né? Desde a sinopse ali, até a ilustração mesmo da capa. Todo mundo que falava desse livro falava que era muito engraçado. Era o principal elogio que eu vi era isso, que era muito engraçado, era um humor muito bom, blá blá. E aí, realmente é isso, ele entrega muito isso, é muito engraçado. Mas nem foi o que me pegou no livro. O que me pegou mesmo foi o drama ali da família. A gente leu um tempo atrás o Delilah Green, que tem um pouco disso, da relação da Delilah com a irmã dela, meia-irmã, né? E no livro da Delilah foi o que eu mais gostei, foi esse drama entre as duas, essa questão ali que elas tinham da Delilah se sentir abandonada pela irmã, quando o pai dela morreu, enfim. E aqui, como tu falou também, a questão do Diogo com o Diego, né? Ele tem esse ressentimento com o irmão dele, pelo irmão dele não ter defendido ele, não ter ficado do lado dele quando eles eram crianças ali, e ele saiu de casa, o irmão não fez nada, não foi atrás, não quis saber dele. Acho que ele disse que o irmão só foi atrás dele anos depois, quando ele... Acho que o irmão dele arrumou um chefe que era gay, ou um amigo que era gay, não sei. E aí ele procurou o Diego para mostrar pro cara que, olha só aqui como eu sou moderno, como eu não tenho preconceito e tal. E aí, eu acho interessante que no começo ele antagoniza muito esse irmão e os pais dele, e essa família, que ele não quer nada com eles e tal. E ele aceita cuidar ali dos sobrinhos por causa do dinheiro. Mas aí depois você vai percebendo que, na verdade, não. Apesar dele desprezar os pais, ele ter esse problema com o irmão, ele meio que ainda quer ter uma família. Ele meio que ainda quer fazer parte de uma família. Talvez não daquela família específica, mas ele quer fazer parte de algo, né? Eles falam, inclusive, no livro sobre isso, sobre você escolher sua família. Seus amigos são a família que você escolhe, e etc. Mas que, no fundo, ele também quer ainda fazer parte de algo. Ele acha os irmãos dele, os sobrinhos dele parecidos com ele e tal. Ele faz esses comentários assim. E aí, todas as coisas vão acontecendo ali no livro, isso vai pegando ele cada vez mais, né? Vai se apegando às crianças e tal. Até que ele decide que ele não vai mais se afastar, mesmo que o irmão dele diga que não quer mais ele perto das crianças. E eu acho essa parte mais interessante do livro. Não que eu não goste das partes engraçadas, eu gosto, é bem engraçado. Apesar de não ser o tipo de livro que eu leia, eu não costumo ler livro de comédia, não que eu lembre. Acho que eu nunca peguei um livro que fosse engraçado. Eu pego livros que tem cenas engraçadas, né, que são as comédias românticas, mas não que fosse muito focado nisso, né. Mas eu gostei também, já falando a minha opinião geral, eu gostei. O livro em primeira pessoa me brocha, eu já falei aqui várias vezes, me brocha de cara, já perde ali uma estrela só por isso. Não deixo é uma linguagem muito informal, que eu também não sou acostumada, mas também não me incomoda, mas é diferente do que eu costumo ler. Mas ele até que funciona, naquela linguagem ele funciona. Eu acho que o que deixa engraçado talvez seja isso. É um livro curto, eu li rápido, não li mais rápido porque eu decidi que eu não queria ler tudo de uma vez, eu dividi, mas é uma leitura muito interessante para quem gosta desse tipo de história engraçada e tal.
Não vou falar a nota ainda, acho que a Laila tem alguma coisa pra comentar, né? Tenho. E aí que, da primeira vez que eu tinha lido, eu acho que eu cheguei a dar 4 estrelas, porque eu senti que eu precisava de mais. Eu precisava de uma profundidade a mais. Eu precisava de umas páginas a mais para explicar algumas coisas, né? Que fossem explicadas para mim algumas coisas. E eu lembro também que eu fiz uma reclamação que só comigo, que eu não cheguei a botar em lugar nenhum, nem no Scooby, nem nada. Mas eu fiz uma reclamação só comigo que terminava com meio que uma gracinha do autor, se auto-entrevistando e tudo mais. E eu fiquei só pensando, putz, eram umas páginas aí que a gente podia ter ganhado da história. E eu lembro que isso me incomodou na época, por isso que ficou 4 estrelas. Agora, que tem essa profundidade e tudo mais, eu não sei, acabou o livro, eu parei de ler, eu não cheguei a ler agradecimento nem nada, essa parte toda. Então, não sei se essa parte da entrevista graciosazinha ainda existe. Mas aí, agora a gente tem a profundidade, a gente tem, sabe, um melhor conhecimento, a gente tem uma melhor dinâmica dessa família, porque antigamente era basicamente isso, sabe? A gente tinha uma noção de que o Diego queria participar da vida das crianças depois que acabava. Que não era, se eu não me engano, era só uma noite, que ele passava uma noite ou um dia, não lembro direito. Mas era assim, não era um final de semana inteiro, como acontece agora no livro. Eram bem mais poucos dias. E, e aí tem mais tempo de desenvolver essa relação, e quando acaba o final de semana, basicamente acontece a mesma coisa, sabe? Na primeira versão acabava os 2 dias e ele ficava assim, putz, não quero me desfazer dessas crianças, sabe? Não quero que elas se afastem e tudo mais, eu quero continuar na vida delas. E a gente tem esse mesmo sentimento no final do livro, continua com essa mesma determinação. Então, mas a forma como essa jornada acontece, ela é um pouquinho diferente e eu acho que entregou o que eu precisava, sabe? Da primeira leitura com essa segunda. Então, arrisco dizer que pra mim, assim, 5 estrelas, sério. Tipo, não é uma questão do modo como é narrado, porque ele é narrado em primeira pessoa, eu também não sou muito acostumada com isso, mas isso não me incomodou. Também o ritmo foi muito bom, sabe? Tipo, apesar de ter aumentado o número de páginas, não ficou uma coisa arrastada, eu não achei. O tempo todo tá acontecendo alguma coisa, eu sempre falo isso, que as pessoas pensam que o número de páginas tem que ser. Ah, tá aumentando, tem que contar a coisa bem devagarzinho, bem, sabe? Passo a passo. Apesar de acontecer muita coisa, e acontece muita coisa o tempo todo, tá acontecendo alguma coisa nessa história. São 248 páginas, se não me engano, no aplicativo do Kindle. E 281, não? 280. O primeiro é 240, mas mesmo assim, sabe? Não é tanta página assim, sabe? Tipo, dá pra você entender o porquê que tem esse número de páginas e dá pra ver que a história acontece nessas páginas. Não tá, sabe, só dando voltas no mesmo lugar e tudo mais. Eu consigo perceber isso na evolução da forma como ele vai memorizando o nome das crianças, porque primeiro ele só chama eles por números. Então, tipo, são os filhos do Diogo, então é o Diogo 1, Diogo 2, Diogo 3. Só que, conforme ele vai se apegando às crianças, acontecem eventos chaves que fazem ele pegar interesse por elas, né, na verdade. Tipo, se interessar realmente por quem são, a personalidade de cada um, entender cada um, ouvir cada um. E aí ele começa a distinguir por nomes. Então, esse daqui é o Gabriel. Não, esse daqui é a Esther. Então, conforme o livro vai acontecendo, você consegue encaixar esses momentos e perceber a evolução do relacionamento entre, né, a dinâmica entre eles três, entre 4, no caso, né? Entre os sobrinhos e o tio. E aí você consegue, sabe, entrar realmente nessa história e consegue comprar a história. Eu acho que é isso. Eu acho que antes eu entendia a história, eu comprava a história, mas não tanto porque eu não conseguia sentir, sabe, a dramaticidade, a virada, em que momento essas crianças viravam algo importante pra ele. E aqui eu consigo. Então eu acho que é isso. Se antes era 4 estrelas, agora pra mim é 5 de boss. Eu também vou dar 5 estrelas, apesar de
de primeira pessoa lá me incomodar bastante, mas eu gostei bastante, eu acho que me surpreendeu. Não me surpreendeu, não, porque eu acho que eu já sabia que eu ia gostar, muita gente estava falando bem, não era possível que todo mundo tivesse errado, né? Mas eu gostei bastante da história, do drama ali da família. No final tem ali aquela esperança de que talvez ele consiga salvar esse relacionamento dele com o irmão, de que talvez ele possa ter ali um pouquinho da família que ele sempre quis, né? Tem um monte de problema para resolver entre eles dois e tal, mas fica assim uma esperança, né? Digamos assim. Então eu dou 5 estrelas por isso. Não, de novo, não é o tipo de livro que eu costumo ler, mas eu gostei bastante. E é meio engraçado que fazia muito, muito, muito tempo que a gente não trazia um livro nacional. E esse agora a gente trouxe porque a gente realmente gostou do livro. A história era boa, entregou. É aquilo, a história entregou, sabe? Entregou o que prometia. E nós dois gostamos muito. E aí a gente acabou gravando aqui sem problema nenhum, porque realmente eu não tenho do que reclamar assim muito, sabe? É isso. Então é isso, gente. Se você já leu esse livro, conta aí pra gente o que você achou. Se você não leu, vai ler, eu recomendo bastante. Obrigada se você ficou até aqui. Não esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais. Obrigada. Obrigada pela audiência de vocês. E se tiver algum feedback, se quiser comentar alguma coisa com a gente, as nossas redes sociais estão sempre linkadas na descrição do episódio. Então é só ir lá, ver o arroba e chamar a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.